Palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. 1 Pedro capítulo 4, daqui a pouco eu digo o versículo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Uma pergunta importante. E essa pergunta ela precisa de uma resposta. Eu quero dar 30 segundos para você pensar em pelo menos duas coisas que você precisa fazer ou pretende fazer amanhã ou ao longo dessa semana. Uma coisa importante. Pensa aí rapidamente no seu planejamento, dizer assim, essa semana eu tenho essas duas coisas que são essenciais e importantes que eu preciso fazer para a minha vida, ou amanhã ou ao longo dessa semana. Diga aí, pode ser alguma coisa profissional, familiar, pode ser alguma coisa de compra, de feira, não sei. Pensa aí em duas coisas que você precisa fazer, ou amanhã ou ao longo da semana, muito importantes. Pensou? Quem pensou, levanta a mão já. Quem ainda está pensando, levanta a mão. Ixi, está tão difícil assim a semana escolher alguma coisa. Muito bem, quem já pensou, compartilhe com a pessoa do lado. Diz, rapaz, essa semana ou amanhã eu pretendo, eu preciso fazer isso, isso, isso. Diga aí, compartilha aí. Rápido. Compartilhe com a pessoa mais próxima duas coisas que você precisa fazer amanhã ou ao longo da semana importantes. Compartilha aí. Ela vai ser testemunha, viu? Só vai funcionar se você fizer, viu? Compartilha aí. Quem ouviu o que o outro falou, é importante mesmo? É importante? É importante? Quem vai dizer que é importante é a pessoa, né? Ela que vai ter que fazer. Muito bem, muito bem. Deixa eu fazer uma outra pergunta agora. Escute. E se eu lhe dissesse que Jesus vai voltar essa semana? Essa semana ele volta. Se eu lhe dissesse que essa semana você vai morrer? Misericórdia, né? Mas hipoteticamente, pense comigo, acompanhe meu raciocínio. Se eu dissesse para você, essa semana você vai morrer. Ou essa semana Jesus vai voltar. Seja muito sincero. A sua agenda, o seu planejamento, mudaria ou continuaria o mesmo? Pare para pensar na resposta, porque é a pergunta é de 1 milhão. 1 milhão. Mês de junho eu compro para você, desse tamanho, 1 milhão. Se eu dissesse para você que você vai morrer essa semana, ou que Jesus vai voltar essa semana, eu não estou profetizando não, é só hipotético. Sua agenda continuaria a mesma? Você iria fazer isso que você planejou? Quantos iriam ainda fazer, seja sincero? Só os que iriam ainda manter. Não, eu mesmo sabendo que eu ia morrer, ou Jesus ia voltar, eu ia fazer isso. Levante sua mão. Muito bem. Quem não iria fazer mais, levanta a mão agora. Uau! E tem um bocado de gente que com vergonha não levantou. Temos um grande problema, não temos? Nós temos um grande problema. Você está errado em planejar a sua semana, sim ou não? Não. Mas é impossível que você morra ou Jesus volte essa semana, sim ou não? É impossível? Não. E aí? Qual o problema que nós temos? Porque se, sabendo que Jesus voltaria, você já mudou o seu planejamento? Qual é o problema que nós temos? O problema é planejar? O problema é planejar? É não. O problema, queridos, é as prioridades do nosso planejamento. Ou talvez a ausência de prioridades no nosso planejamento. Porque a gente planeja como se nunca fosse morrer. Porque a gente planeja como se a volta de Jesus estivesse muito distante. Porque nós planejamos falsamente imaginando que tudo está sob o nosso controle. E você não controla nada. Aí se você tem a informação que nós não temos, de que morreria ou Jesus voltaria, suas prioridades mudam. E por que elas só mudam se você sabe que vai morrer ou que Jesus vai voltar? Tem alguma coisa muito errada. E não é no planejamento. Precisamos nos planejar. Mas é nas nossas prioridades.
quero compartilhar com você o texto que está em 1 Pedro, capítulo 4, verso 2. E nós vamos ler juntos, 1 Pedro 4, 2. Vamos ler juntos? Para que no tempo que resta a vocês, não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Agora, na linguagem da revisada, atualizada e revisada, só para a gente poder ter uma nova percepção do texto. Vamos lá juntos? Para que nos tempo que vos resta na carne, não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Amados irmãos, quando Pedro escreve o capítulo 4 e o verso 2, ele está falando de prioridades reais. Ele não está falando de qualquer coisa que vai fazer parte do nosso planejamento, mas ele está falando de prioridades, aquilo que de fato deveria ser as nossas prioridades. Ele deixa claro, irmãos, que o nosso planejamento normalmente prioriza algum objetivo. E esse objetivo, às vezes, ou é a vontade dos homens, ou é a vontade de Deus. Eu tenho certeza que aqueles que pensaram em algum planejamento que priorizava a vontade de Deus, o reino de Deus, não mudaram. Alguns não mudaram. Eu quero arriscar que algumas dessas pessoas que não mudaram o seu planejamento é porque elas pensaram em fazer alguma coisa para o Senhor. Elas pensaram em fazer alguma coisa que agradaria o coração do Senhor, que o Senhor nos manda fazer. Mas nós reconhecemos, irmãos, que se Jesus estivesse voltando ou se a gente fosse morrer, certas prioridades não são prioridades. Certas prioridades que ocupam o nosso tempo, que consomem a nossa energia, que levam o nosso recurso, que criam uma confusão danada na nossa vida, não seriam prioridades. Deixariam de ser prioridades, porque a gente vai morrer. Pedro está dizendo, irmãos, que o nosso planejamento sempre corre o risco de priorizar a vontade dos homens, em detrimento à vontade de Deus. O cristão que não entender o prejuízo de se viver prioridades erradas, o cristão que não entender o prejuízo que ele tem quando ele coloca outras prioridades em detrimento da vontade de Deus, ele não está entendendo que está vivendo mal, que está vivendo inutilmente, que ele está correndo atrás do vento. Ele está se esforçando por tantas coisas que se ele morrer essa semana, vai ficar, não vai valer de nada. Foi muito esforço para nada. Porque não sobe. Porque não é tesouro no céu. Porque satisfez a sua vontade, satisfez a sua vaidade, satisfez o que a sociedade emana, satisfez a vontade dos outros, mas não satisfez a vontade de Deus. Enquanto a gente não entender o prejuízo de se viver sem prioridades ou prioridades dos homens, nós vamos viver inutilmente. A seriedade do assunto, irmãos, já é percebida. Já a forma como Pedro começa esse texto. Olha como ele diz no verso 1. Ele diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, tendo Cristo sofrido por você, morto naquela cruz por você, se sacrificado por você, coloque uma coisa na sua cabeça, arme o seu pensamento. Ele morreu para que você deixasse o pecado. Ele morreu para que você vivesse uma outra vida. Ele morreu para que você não vivesse mais como você vivia antes. Ele morreu para te dar uma nova chance. Ele morreu para que você tivesse uma nova experiência. E se ele morreu e você continua vivendo as mesmas coisas, você está fazendo a morte dele nula, em vão, sem propósito para a sua vida. Bote na sua cabeça isso, que literalmente Pedro está dizendo àquela igreja: arme o seu pensamento, coloque lá dentro o seu pensamento, que você não pode fazer que o sacrifício de Cristo tenha sido em vão. Porque se era para mudar a sua vida e não mudou, se era para mudar suas prioridades e não mudou, se era para mudar o seu coração e não mudou, se ele sofreu e isso não adiantou de nada, porque você voltou às mesmas prioridades de antes, tem alguma coisa errada. E nós precisamos entender isso. Pedro considera, irmãos, que o período de vida que ainda não tínhamos Jesus foi um período perdido. Foi um período perdido, em vão, inútil. É isso que ele vai dizer no verso 3. Olha o que ele diz no verso 3. Porque basta
Basta o tempo decorrido para vocês terem executado a vontade dos homens. Basta o tempo que vocês viveram fazendo a vontade dessa sociedade e a sua, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, detestáveis idólatras. Basta o tempo que você vivia somente atrás dessas coisas, fazendo somente o que não presta, somente aquilo que desagradava a Deus, somente aquilo que te afastava de Deus, somente aquilo que te botava no buraco, somente aquilo que fortalecia teus vícios. Já basta. É o que Pedro está dizendo para essa igreja, irmãos. Lógico que eles foram inúteis, porque você não conhecia Jesus. Pedro está dizendo que esse tempo que nós vivemos no passado, fazendo essas coisas, foram perdidos, inúteis, porque a gente não conhecia Jesus. Mas depois que a gente passa a conhecer a Jesus, a gente voltar a viver essas coisas, é burrice dobrada. Depois que a gente passa a conhecer o amor do Senhor, que a gente é salvo pelo sangue de Jesus, que a gente tem a nossa vida entregue para Ele, a gente permitir que o velho homem volte de novo, que as velhas paixões voltem de novo, que a gente comece a praticar tudo aquilo que a gente sabe que é abominável aos olhos do Senhor, é prejuízo dobrado. Porque antes você não conhecia Jesus, mas agora, Pedro está dizendo, igreja do Senhor, vocês estão voltando a viver de novo as mesmas coisas, as mesmas prioridades, deixando o Senhor de novo para segundo plano, vivendo apenas uma religiosidade. O principal, irmãos, argumento de Pedro, para que a gente seja mais criterioso nas prioridades dos nossos planejamentos, é o fato de sabermos, ou melhor, de não sabermos o quanto tempo nos resta na carne. Voltando para o capítulo 4, verso 2, ele diz, qual o tempo que te resta na carne? Quanto tempo você ainda tem de vida? Quanto tempo você ainda acha que tem de vida? Pode ser muito, pode ser pouco. Voltar a fazer a vontade dos homens não deve fazer parte desse seu plano. Não no tempo que vos resta. Não no tempo que você ainda tem. Certamente, irmãos, que Pedro entende que a nossa vida, cedo ou tarde, terá o fim. Cedo ou tarde. Se eu vou viver mais um dia, ou mais um ano, ou mais 10 anos, cedo ou tarde a minha vida terá o fim. Mas não é você quem decide esse fim. Esse fim não está no seu controle, mas ele já está decidido pelo Senhor. Porque quando nós nascemos, já nascemos com data de validade. Portanto, vai ter fim. E não é você que decide. E nem você vai saber. Você vai ser tomado de surpresa. Todos nós seremos tomados de surpresa. A nossa vida terá um fim ou natural ou um fim espiritual. O fim natural, irmãos, foi bem descrito por Jó. Coloque aí, por gentileza. Jó capítulo 14, verso 5. Olha como Jó descreve o fim natural da vida. A gente vai ler juntos. Jó capítulo 14, verso 5. Vamos lá juntos? Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses, tu ao homem pusestes limites, além dos quais, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você, com toda a saúde, todo o vigor, todo o cuidado, não vai passar dos limites que Deus colocou. Desculpa aí, vê se não tem vitamina, não tem detox, não tem jejum intermitente. Não tem. Isso dá uma qualidade de vida maravilhosa, mas passar do limite não vai passar. O salmista Davi também descreve o fim natural da vida, lá no Salmo 139, verso 16. Porque Davi também tem essa compreensão. E quando ele escreve o Salmo 139, verso 16, ele também descreve esse fim natural da vida. Vamos ler juntos? Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus, cada um deles escrito e determinado, quando ainda nenhum deles havia. Antes de você nascer, ele decidiu, você vai nascer. Sua vida está aqui escrita. E ela termina aqui.
Pedro está dizendo, para que o tempo que te resta na carne, você não viva mais segundo o que você vivia antes. Não vale a pena. É perda de tempo. Você está perdendo a sua vida. Você está perdendo os melhores anos e as melhores oportunidades da sua vida. O autor de Hebreus, eu quero fechar isso com o fim da vida natural, o fim natural da vida. Hebreus capítulo 9, verso 27, o autor de Hebreus, escrevendo à igreja do Novo Testamento, ele diz assim: aos homens está ordenados morrerem uma só vez. Você não vai morrer duas vezes. Você só vai morrer uma vez. E quando morrer, segue-se juízo. Não pense que quando a vida chegar ao fim, você vai ter tempo de melhorar seu currículo com Deus. Não pense que quando sua vida chegar ao fim natural, você ainda vai poder melhorar e dizer assim: poxa, eu sempre quis fazer isso, ia ser uma bênção se eu fizesse na igreja. Acabou. 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 Cada um de nós, um por um, teremos o nosso fim natural. Vai chegar a nossa vez. E se não for pelo fim natural, o que está na mente do apóstolo Pedro pode ser o fim espiritual, que será para todos de uma só vez, porque o fim natural, cada um tem a sua ficha. Eu não sei o meu número. Não sei se o presbítero vai estar na frente ou está atrás. Mas a gente tem a ficha, né? Recebeu. Mas o fim espiritual, irmãos, é igual para todos. E foi o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 24, que explicou como seria esse fim espiritual para todos de uma vez. Mateus 24, a partir do verso 36 até o verso 39. Vamos ler juntos? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam em casamento, parênteses, iam para o shopping, iam fazer compras, iam para a faculdade, iam fazer aula de Bertrand, iam, fecha parênteses, até o dia em que Noé entrou e não perceberam, não saiu no Instagram, não foi publicado no Facebook, não perceberam, todo mundo ocupado, salão de beleza, na praia, viajando em férias, ninguém percebeu, previsão. Quando veio o dilúvio, fechou-se a porta e levou a todos. E Jesus diz: assim será também a vinda do Filho do Homem. Para que no tempo que vos resta, que tempo? Ou fim natural, ou fim espiritual. Você não sabe qual tempo falta. Jesus ainda vai continuar e vai falar mais uma vez no capítulo 25, Nicola. O verso 31 ao verso 33, no capítulo seguinte. Vamos ler juntos? Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa cabrito as ovelhas. Se botar na minha frente, eu não sei qual é a diferença de bode e ovelha. É muito parecido. Mas um criador sabe. É impressionante como você vê uma vaca e toda vaca é chifre e rabo. Mas o cara vai dizer: não, essa raça é não sei o quê. Essa é não sei o... O criador sabe dessas coisas. Verso 33. E porá as ovelhas e os cabritos. Acabou-se. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando esse dia chegar, o fim espiritual para todos, também não haverá tempo de melhorarmos o nosso currículo de cristão na presença do Senhor. Jesus, tu voltou tão rápido, Jesus. Semana que vem eu ia ter uma programação especialíssima na igreja. Eu estava até contribuindo. Semana? A um anjo vai dizer assim: há mais de um ano está prometendo fazer isso. Essa semana, acabou o tempo.
Acabou o tempo. Como não sabemos o tempo, irmãos, que nos resta na carne, Pedro está dizendo àquela igreja: não podemos mais viver priorizando planejamentos fúteis, planejamentos supérfluos, planejamentos secundários, em detrimento à palavra do Senhor. Deixa eu dar a ênfase: não podemos continuar planejando alguma coisa que queremos muito, mas em detrimento à palavra de Deus. Porque o problema não é planejar, o problema são as prioridades. O problema são as prioridades. Sabe por que Pedro está escrevendo isso? Eu penso que Pedro está escrevendo isso a essa igreja por dois motivos. Ele está escrevendo isso para essa igreja, em primeiro lugar, porque foi Jesus quem ensinou isso para eles. Foi Jesus quem ensinou a questão de prioridades para os discípulos, lá em Mateus capítulo 6, verso 25 ao verso 27. E ele está simplesmente trazendo à memória para aquela igreja o que Jesus ensinou. O que é que Jesus ensinou para eles? Vamos juntos? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, pergunta a pessoa que está ao seu lado: você não vale mais do que uma ave, não? Você não vale mais do que um coqueiro, não? Ei, tu não vale mais do que... Tu não vale mais do que isso, não? Verso 27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode o quê? Um côvado ao custo da sua vida. Você pode fazer o quê por você? Você tem controle de quê? Você consegue fazer o quê sem Deus? Esse seu planejamento sem Deus, esses projetos sem Deus, essas prioridades sem Deus, ou pior, se não forem da vontade de Deus, se Deus está sendo colocado em segundo lugar, você vai poder fazer o quê? Jesus estava dizendo aos discípulos: você não pode fazer nada, sem mim nada podeis fazer. Verso 31, Nicole, ele continua falando até o verso 34. Portanto, vamos lá juntos? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Ei, é o pessoal do mundo. Quando você estava no mundo, você procurava essas coisas. Quando você não conhecia Deus, você procurava essas coisas. Você conheceu a Jesus. Jesus entrou na sua vida. Quem não tem Jesus é que se preocupa com essas coisas. O foco é nessas coisas. Como se o mundo nunca fosse acabar. Como se Jesus nunca fosse voltar. Como se você nunca fosse morrer. Como se tudo dependesse de você. Sua cabeça mudou, sua vida mudou, suas prioridades mudou. Ou mudou ou não mudou. Porque agora você tem Jesus. E quem tem Jesus sabe, tem a convicção, tem a certeza, não duvida, que o vosso Pai sabe que você necessita de todas essas coisas. Ele sabe melhor do que você necessita. Por isso o resultado final, verso 33 é: se você não é mais gentil, e você sabe que o Pai sabe do que você precisa, qual é a sua prioridade de planejamento? Qual deve ser a prioridade dos seus planejamentos? Busque, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Não deixe de planejar as outras coisas, não. Mas elas não são a prioridade. Elas não é o primeiro. Bota na agenda, bota no planejamento, mas não é o primeiro. Porque essas coisas, Deus sabe que você necessita. Essas coisas, Deus é quem vai dar a você. Bota no planejamento, mas não roube seu tempo, não roube seu recurso, não roube seu dom, não roube seu serviço, não roube sua vida cristã. Não seja o primeiro na sua vida, não seja aquilo que tira o seu sono, não seja aquilo que faz você começar a semana já loucamente e trabalhar exaustivamente e não ter tempo mais para nada, e a família sofre, tudo sofre. Não seja o primeiro. Não deixe de planejar, mas não seja o primeiro.
essas coisas serão acrescentadas. Então, o primeiro motivo pelo qual Pedro certamente está relembrando aquela igreja, cuidado no tempo que resta, para que vocês não estejam planejando a vontade dos homens em vez da vontade de Deus, é porque foi Jesus que ensinou isso para eles, os discípulos. Mas o segundo motivo pelo qual eu entendo que Pedro está relembrando isso à igreja, irmãos, é porque a gente esquece. A gente esquece disso. A gente se acomoda disso. A gente vai vivendo e a gente vai gostando de viver. E a gente vai planejando e a gente vai gostando de planejar. E a gente vai conquistando e a gente gosta de conquistar. E daqui a pouco isso vai tomando, inflando uma importância, um tempo. Se a gente não for lembrado constantemente disso, a nossa tendência é sempre voltar a planejar segundo a vontade dos homens, em vez de planejar segundo a vontade de Deus. Somos encorajados pelo apóstolo Pedro, irmãos, a planejarmos com prioridade a vontade de Deus. E talvez a pergunta mais importante dessa noite é: o que seria então a vontade de Deus? Se eu tenho que planejar segundo a vontade de Deus, o que seria então a vontade de Deus? O próprio apóstolo Pedro responde a esta pergunta e ele dirá, capítulo 4, verso 7. Ora, já que o fim de todas as coisas está próximo, viva criterioso, sóbrio e em oração. Primeira vontade de Deus é que a gente viva com critérios, vigilância e oração. Está próximo o fim. Ou o fim natural, ou o fim espiritual, está próximo. Você não sabe quanto tempo resta. Então seja criterioso, seja sóbrio, a bem das vossas orações. Ou seja criterioso, seja vigilante e esteja em oração. Para a gente poder vencer as tentações da vida, para a gente não ser enganado, enredado pelo inimigo, na sociedade que a gente vive, a gente precisa viver com critérios. Sabe o que é critério? Critério é limites. Critério é o que pode e o que não pode. O que vale a pena e o que não vale. Porque quem quer viver sem critério, faz o que quer. Mas eu não posso fazer o que eu quero, porque eu sou de Jesus. E você não pode fazer o que você quer, porque você é de Jesus. Então, sua vida tem que ter critérios. Você só pode ir até aqui. Você só pode fazer certas coisas. Certas coisas não combinam com você. Nem tudo é lícito. Nem tudo convém. Nem tudo edifica. Você tem que ter domínio próprio. Você tem que saber o seu limite. Viver com critério. E viver com vigilância, sóbrio. Porque o diabo vai lhe enganar. Ele vai botar pessoas que fazem coisa errada e vai dizer assim: oxe, todo mundo faz, por que tu não faz? Porque eu não sou todo mundo. Porque se todo mundo morrer, eu não vou morrer como todo mundo. Eu sou diferente. Cada um dá conta de si. Tem que viver vigilante. Em oração. Em oração. O que mais faz parte da vontade de Deus para a nossa vida? Verso 8. Aí ele diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O que é que ele diz? Que eu preciso viver com amor intenso na vida cristã. Eu preciso viver com amor intenso, porque viver em igreja é difícil. Viver em igreja é complicado, porque dentro da igreja também tem muita gente falso, também tem muita gente briguenta, também tem muita gente azeda, tem muita gente fingida, tem muita gente que mete o pau. Tem. Igual você, igual a mim. Falhas. E se você não viver com amor, você todo dia vai ter um motivo para sair da igreja. Aí sai dessa, depois sai de outra, depois sai de outra, depois sai de outra. E vai ficar a vida toda saindo, porque você vai encontrar em todos os lugares gente que vai decepcionar, gente que vai estressar, gente que não se esforça para que você ame. Mas o que a Bíblia diz não é que você saia da igreja, é que você tenha amor intenso. Amor que suporta a convivência. Amor que tem prazer de estar junto. Amor que entende que todos nós fomos lavados e remidos pelo mesmo sangue. E apesar de sermos muito diferentes em temperamentos, ideias e pensamentos, vamos tudo para o céu. Todo aquele que tiver Jesus na sua vida. Deus colocou na igreja que Ele quer que você sirva. E você tem que servir independente de quem quer que seja. Não é para agradar ninguém, a não ser a Deus.
Qual é a vontade de Deus, irmãos, que deve fazer parte do nosso planejamento? Verso 9, ele continua dizendo: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Viver com hospitalidade com os irmãos. Sabe por quê? Porque quando eu passar por um problema, ou quando você passar por um problema, quem tem que nos socorrer não é o mundo, e não é o governo, é a família cristã, é a igreja. É impressionante como ainda somos um exército que deixa seus feridos para trás. É impressionante como nós sabemos apontar os erros e as falhas e condenamos as pessoas como se ninguém pudesse mudar de vida, como se Jesus já não conhecesse todos nós, todas as nossas falhas. Como a gente classifica as pessoas, distingue as pessoas, desqualifica as pessoas. Não, hospitaleiros. Sabe o que é hospitaleiro? É aquele que recebe em casa. Hospitaleiro é aquele que ajuda quem está precisando. Hospitaleiros, sem murmuração, sem se sentir que está sendo explorado, fazendo realmente por amor. Deve fazer parte do seu planejamento. O que mais deve fazer parte do seu planejamento? Porque é a vontade de Deus. Verso 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Viver servindo ao Senhor através do seu dom. Faz parte da vontade de Deus, que faça parte do seu planejamento, servir a Deus com o seu dom. Não é usar o seu dom só para ganhar dinheiro, não é só usar o seu dom para se promover num mundo que vai passar, é você ter tempo, prioridade e usar o seu dom a serviço do Senhor. O tempo é curto e você não sabe quanto tempo ainda tem e depois não tem mais o que servir, só pode servir enquanto está vivo. E o tempo está passando e as oportunidades estão passando e você está perdendo. Louvado seja Deus que a obra do Senhor não depende de mim nem de você. Se eu não fizer, Ele levanta outro para fazer. E se você não fizer, Ele levanta outro para fazer. Mas Ele quer que a gente faça. A obra não vai parar se eu não fizer. Mas Ele quer que a gente faça. Ele nos deu um dom para isso. Faz parte da vontade de Deus. E deve fazer parte do nosso planejamento. O que mais faz parte da vontade de Deus? Verso 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus dá. Que em todas as coisas, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O que é que ele diz? Que a vontade dele é que tudo que você faça seja para a glória dele. Varrer a igreja, faça para a glória dele. Doar alguma coisa para a cantina, faça para a glória dele. Ser voluntário no CEPAD, faça para a glória dele. Cantar aqui na frente, seja para a glória dele. Cuidar das crianças, seja para a glória dele. Porque tudo que a gente faça almejando e desejando que Deus seja glorificado. E alguém vai dizer assim: rapaz, parabéns, Deus seja glorificado. Ou muito obrigado por você fez, Deus seja glorificado. Eu não fiz porque eu sou bom. Qualquer um poderia ser feito. Eu tive o privilégio de fazer. Deus seja glorificado. A glória é de Deus, que poderia usar qualquer pessoa, mas me deu a oportunidade de servir. Faça tudo para a glória de Deus. Não para a sua glória, não para você esperar aplauso, não para você ser reconhecido, não para você ser agradado. Para a glória de Deus. E para a glória de Deus você tem que contar até 10 e aguentar muita coisa. Para a glória de Deus, às vezes você tem que fingir que você não ouviu, porque se você ouvir tudo o que as pessoas falam, aí você se estressa, aí você azeda, você não faz mais nada. Tem muita coisa que a gente faz para a glória de Deus, para que a gente viva em paz. A gente se esforce para viver em paz, para que a gente se esforce para fazer a igreja crescer, para que a gente se esforce para que o reino avance, apesar de nós e das nossas falhas, para a glória de Deus. Mas eu tenho certeza que quando você deixa de trabalhar, quando você fica azedo, quando você sai da igreja, quando você fica... não é para a glória de Deus. Deus não está sendo glorificado com essa sua atitude de fugir da guerra, de cruzar os braços, de não querer se envolver. De ver todo mundo se mobilizando para tanta coisa, você só assistindo. Isso não é para a glória de Deus, não pode ser para a glória de Deus. Deus não está sendo glorificado em você só assistindo, sem apoiar, quando você pode apoiar, quando você pode fazer, quando você pode orar, quando você pode contribuir. Ficar assistindo para a glória de Deus não faz parte da vontade de Deus, com certeza. Cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo, cada um no seu limite. Uns podem mais, outros podem menos, um tem mais tempo, outros têm menos tempo, mas cada um tentando se envolver e dando o seu melhor para a glória de Deus. O que mais a gente pode pensar que faz parte da vontade de Deus? Verso 12
ao verso 14, ele diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês estejais alegres e exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você alegremente suporte o sofrimento. Porque quando você quiser viver uma vida que agrada a Deus, você vai sofrer. Quando você quiser trabalhar na obra de Deus, você vai sofrer. Quando você quiser ser fiel, você vai sofrer. Quando você quiser usar seus dons, você vai sofrer. Olha o fogo ardente que surge no meio da gente para desanimar a gente. Olha as provações que virão. Ele está dizendo assim: siga firme. Siga firme alegremente. Você é bem-aventurado quando você sofre fazendo a vontade de Deus. Mas se eu continuar resistindo, vão me botar para fora. Que bote para fora, Deus lhe dá um emprego melhor. Mas você permaneceu firme no sofrimento. Nem tudo é de graça, nem tudo é fácil. Há um sacrifício, há uma batalha espiritual. Se toda vez que a coisa ficar difícil você parar, você nunca vai nem começar. Faz parte da vontade de Deus que você resista. E você alegremente suporte as provas. Por último, mas não menos importante, o que faz parte da vontade de Deus e que deve fazer parte do seu planejamento? Verso 15 e o verso 16. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, como ladrão ou malfeitor, como se quem se intromete em negócios de outro, mas se sofrer, sofra como cristão. E não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. A última vontade de Deus nessa noite, que deve fazer parte do nosso planejamento, é perseverar com fidelidade. Jamais a gente ceda a fazer o que é errado. Jamais a gente seja visto, nosso testemunho seja jogado no lixo, porque a gente não vigiou e a gente não perseverou e foi fiel até o fim. Jamais que as pessoas olhem para nós e dizem: olha ali, ó, mentiroso, olha ali, ó, pega e não devolve, olha ali, ó, pedir emprestado, olha, devendo a todo mundo, olha, comprou e não pagou. Não! Isso não pode fazer parte da nossa vida, porque a vontade de Deus é que as pessoas olhem para nós e vejam que a gente é diferente mesmo. E se a gente tiver que sofrer, sofra como cristão, não como alguém que realmente entrou na onda e alguém que fez coisa errada e foi desleal e desonesto. Então, não. É para sofrer como cristão, sofrer como servo, sofrer pela fidelidade, sofrer porque a gente ama ao Senhor, porque a gente não é igual ao mundo, a gente não é mais do mundo. E no tempo que nos resta na carne, a gente não quer mais voltar a viver igual ao mundo, mas a gente quer viver segundo a vontade de Deus. Que o Senhor, pois, nos ajude, irmãos, a estarmos no tempo que nos resta, fazendo bom uso desse tempo que nos resta. Que esse tempo que nos resta, que eu não sei quanto tempo, Deus permita que seja muito tempo, mas você use todo esse tempo para a glória de Deus, honrando ao Senhor, fazendo coisas lindas para o Senhor. Não se misture com gente que não vai botar você para frente. Não se misture com gente que se diz crente, mas não leva Deus a sério. Você não é mais como antes. Você é do Senhor. Arme desse pensamento. O sacrifício de Cristo não pode ser em vão. Já foi bastante. Quando a gente não conhecia, vida perdida e inútil. A partir de agora, não pode ser mais inútil. Tem que ser para valer. Tem que ser para a glória de Deus. Quem entendeu, diga amém.